Bem, agora chegou a hora de avaliarmos a influência das condições climáticas. É claro que objetos expostos, né, ao ar livre sofrem influência das condições climáticas, especialmente o vento, a chuva, a radiação solar. Isto tem que ser considerado, já que o nosso exame tem que alcançar a maior precisão possível nas temperaturas medidas. O impacto das mudanças climáticas deve ser avaliado e, portanto, quantificado. Por exemplo, os ventos com velocidade alta afetam consideravelmente a temperatura do objeto inspecionado, atuando como um resfriador convectivo e induzindo o inspetor a subestimar a severidade do defeito. A radiação solar pode mascarar pequenas diferenças térmicas indicativas de defeito, além de criar situações nas quais a sua reflexão em determinados componentes pode ser confundida com o defeito. A chuva, como o vento, também resfria os componentes sob inspeção. Cuidados durante a inspeção. A termografia retrata a distribuição de temperaturas na superfície de equipamentos. Entretanto, em inspeções ao ar livre, temos que ter cuidado com a radiação térmica emitida pelo Sol. O mesmo se passa quando o nosso objeto está próximo a objetos muito aquecidos. Nestes casos, é preciso distinguir a temperatura do nosso objeto da temperatura refletida de fontes mais quentes próximas a ele. No caso do Sol, é recomendável fazer a inspeção em dias nublados ou após o pôr do Sol. No caso de objetos muito quentes, próximos, recomenda-se desligá-lo durante a inspeção ou reposicionar a câmera para evitar reflexos, se esse for o caso. Também as diferenças de emissividade podem distinguir os materiais observados e aplicar a sua real emissividade. Correções necessárias em inspeções de instalação. Aquecimento real, tido aqui como A. A é igual a Tc menos Ta, onde A é o aquecimento real, Tc é a temperatura do componente, Ta é a temperatura do ambiente. Aquecimento corrigido, em função da situação agora indicada. AC é igual a A vezes FCC vezes FCV, onde AC é igual a aquecimento corrigido, FCC é o fator de correção de carga e FCV é o fator de correção do vento. MAA, máximo aquecimento aceitável, onde MAA é igual a MTA menos TA, onde MAA é o máximo aquecimento aceitável, MTA é a máxima temperatura aceitável, TA é a temperatura ambiente ou temperatura média local. Os valores de MTA podem ser obtidos a partir das especificações técnicas dos componentes ou junto aos fabricantes do componente. Caso não se saiba de antemão a MTA, recomenda-se a fixação de 90 graus Celsius, o valor da referência para conexões e componentes metálicos, e de 70 graus Celsius para cabos isolados. Alguns exemplos na tabela abaixo para a temperatura máxima aceitável de componentes. Fio encapado em função da classe de isolação, de 70 a 110 graus Celsius.
régua de Bornes, 70 graus Celsius, cabos isolados até 15 kV, 70 graus Celsius, conexões com parafusos, 90 graus Celsius, conexões e barramentos de baixa tensão, 90 graus Celsius, conexões de linhas de transmissão aéreas, 70 graus Celsius, conexões revestidas com prata ou níquel, 90 graus Celsius, fusíveis, corpo do fusível, 100 graus Celsius, chaves seccionadoras, 50 graus Celsius, conexões em geral, 60 graus Celsius, componentes de alta tensão e conexões de subestações de distribuição, 60 graus Celsius, cabos em geral, 60. Como medir temperaturas com câmeras infravermelhas? Atualmente, basta apontar a câmera para o objeto e a temperatura da superfície aparecerá na tela automaticamente. Para tornar mais precisa esta leitura, as câmeras possuem uma mira laser que permite obter a temperatura de um ponto exato, indicado pela mira a laser. Sempre será necessário ajustar a emissividade da superfície inspecionada, evidentemente, né, para obter maior precisão de temperatura. Algumas câmeras já possuem ajustes de emissividade embutidas no seu próprio painel. Então, é sempre ter à mão a tabela de emissividades para, então, aplicar, nesse caso, a emissividade para cada componente. Numa área de inspeção de componentes elétricos, temos metais nas conexões e temos alguns não metais, algum plástico ou alguma coisa de papelão para fusíveis e outros componentes. Registrando os pontos quentes. Sempre que após tomados os cuidados, reflexos, ventos, chuva e emissividade no ponto, o ponto quente permanecerá na tela e deve ser registrado. Este registro é feito por meio de uma termografia, um termograma, e uma fotografia, tomadas ambos sob o mesmo ângulo, conforme abaixo. Devem ser anotados com clareza o equipamento, a unidade e a data da inspeção. Reforçando o que foi dito acima, notem que tanto a fotografia do equipamento como a termografia devem ser tomadas sob o mesmo ângulo para facilitar a identificação. Registro de campo da inspeção termográfica. Formulário de registro de campo deve conter sempre as seguintes informações: empresa que faz a inspeção, a unidade ou a área da inspeção, o equipamento inspecionado, o componente do equipamento, o material e a sua emissividade, o ponto aquecido, a sua temperatura, a velocidade do vento, caso isto seja importante, grau de severidade do aquecimento, avaliação do problema, temperatura ambiente, termografia, fotografia, autor da inspeção e a sua data. O relatório de termografia, que engloba todos os relatórios de campo, deverá apresentar os seguintes dados: equipamentos de inspeção utilizados, no caso, a câmera, né? Equipamentos inspecionados, apresentação das anormalidades, relato de situações de importância, listagem de resultados respectivas análises, recomendações para que não se repitam os problemas indicados em cada análise. A este relatório deverão ser anexados registros de campo de termografia.